Bom dia. Hoje é dia 29 de agosto de 2019. São 10 horas da manhã e nós vamos entrevistar hoje aqui duas autoridades. Eu estou aqui do lado do pai e do filho, né? Dr. Fleury e Dr. Julian. Dr. Fleury é um pioneiro na cidade de Brasília que atua no segmento médico, naturalmente, na ortopedia. Mas eu queria, doutor Fleury, para iniciar essa nossa entrevista, que o senhor contasse como é que o senhor chegou aqui em Brasília. Por que o senhor veio para cá? Eu vim para falar, literalmente, eu cheguei de carona de caminhão, né? E é uma história que você falou que é para falar aquilo que vem, que surge na hora, mas é a verdade. Eu fazia medicina no Rio Grande do Sul e tinha um colega meu que veio fazer estágio de Santa Catarina, Lages, Antônio Carlos Ribas Zap, e ele, sabendo que eu era ligado no futebol e no trauma do esporte, ele falou: a Brasília está começando, é um lugar para você iniciar. E naquela época a gente lutava com muita dificuldade, estudante de família que tinham uma vida muito simples. Eu falei que cheguei de carona de caminhão e é verdade, porque eu vim de ônibus até Belo Horizonte e vi que a grana estava curta, eu não tinha o estágio garantido e vim aqui conversar porque o diretor era gaúcho do Hospital de Base, era o doutor Adi Prates Flores, e o Lucas Baiar de Lima era outro gaúcho que participava da diretoria do Hospital de Base. E eu cheguei na sexta para o sábado, e cheguei muito cansado, porque fiz uma viagem cansativa, mas me acordei com o barulho de trave de chuteira no piso do 12º andar do Hospital de Base, que era onde estagiários, aqueles que vinham tentar aqui um estágio, alguma coisa, se hospedavam naquele local. Eles estavam jogando bola no andar se preparando para ir jogar. E eu vi aquele barulho, que me era familiar. Aí eu me acordei, passei uma água no rosto e vi. Quando eu saí, tinha dois internos ou residentes de Criciúma, que era o Doraci Amboni e o próprio Apple, que era de Lages. Que memória, hein? Isso que o senhor está contando para nós, tem o quê? Tem uns 30 anos atrás? Bota 30 e um pouco mais. Aí o que aconteceu? Aí eu, o que tu está fazendo aqui? Eu digo, eu vim, você mesmo me aconselhou a vim tentar uma vaga aqui. Ah, mas ele jogou futebol lá no Sul, já. Me puseram no time já na hora. Aí peguei, tomei um café e saímos. Fomos para o estádio Ciro Machado do Espírito Santo, que é o Defelê, que fica ali na Vila Planalto, agora é o Real do Paulo Vitor. Belmonte, Paulo Vitor, que está sendo organizado ali dentro. E eu fui, era um jogo dos médicos contra esse time que estava se preparando para ir jogar no Mato Grosso. Era o Defelê. Na época era a taça do Planalto Central, alguma coisa assim. O senhor já era formado? Já era sexto ano. Eu ia fazer o último ano aqui, vim tentar. Aí me puseram e eu fui. Aí eu tinha um rapaz de Laguna, Agobar Fagundes, que eu já conhecia ele, porque ele tinha jogado comigo lá no Sul e sabia como é que ele preparava a jogada, e ele sabia como é que eu entraria para fazer o gol. Aí eu fazia que vinha de trás e ficava longe, mas na hora que ele pegava na bola eu surgia na cara do gol. E desse jeito, é um testemunho que o pessoal da época lembra, eu fiz 2 gols e nós empatamos o jogo com o time que ia representar Brasília. E o treinador era
Valdir Pereira, seu Didi, pai de 2 ex-jogadores aqui, o Péricles e o Vander, que jogou até no Palmeiras. Aí ele chegou, olha, você vai com a gente para Mato Grosso fazer esse jogo. Ué, mas aí vai jogar bola e como é que fica? Como é que fica a medicina? E o Sócrates, e o Salomão dos Santos, Tostão, e o Afonsinho do Botafogo. Todos eles eram médicos? Foram médicos. E eu tive um convite, quando eu já estava aqui, para ir para Ribeirão Preto, fazer o meu estágio lá e jogar no Botafogo, né, que é um time, era muito forte na época. E o Sócrates jogou no Botafogo, ele e o Raí, né? Começaram lá. Bueno, isso é só para resumir. Olha, você está vendo que memória, eu fico impressionado, porque a gente não lembra nem que almoçou ontem. E o doutor Fleury está contando história para nós aqui, fantásticas. Bem, pelo visto, graças a Deus, que o senhor não foi um bom jogador de futebol, mas virou um excelente médico. Conte para nós como é que o senhor terminou a faculdade agora e como é que o senhor caminhou. Eu o 6º ano aqui, porque na segunda-feira, quando eu me apresentei, o diretor do hospital, ele disse, eu já te conheço, porque estão falando aí que tu rebentou com o jogo. Porque o Adi era doente de futebol, e aliás, hoje estaria sofrendo, né? Porque era torcedor fanático do Inter. Agora, uma pessoa maravilhosa, era grande cantor de bolero. Já que o senhor falou do Inter, aí, ontem nós tivemos a felicidade de empatar lá, e avançamos, o Flamengo avançou, o Inter ficou. Desculpa, viu, doutor Fleury, mas eu não posso, sou gremista, então eu não posso deixar de levantar. Vai ser um vendaval que está vindo aí. Vai depender do... A alegria pode durar pouco, né? A alegria pode durar pouco. Mas é por aí, então... E aí, o senhor foi... Não, virei médico do time do Getúlio, do CEUB. Era o Getúlio e Adilson Pérez. Doutor Getúlio, entrevistei ontem doutor Getúlio, uma figura muito fantástica, o UniCEUB está participando conosco dos nossos projetos também, mas que interessante. Então, mas o senhor... Ayrton Pérez, que era irmão do Adilson, que era o presidente do CEUB e era colega do Getúlio, que os dois eram filhos dos donos do CEUB. Era Alberto Pérez e João Herculino. Aí eu me tornei médico do CEUB, porque eu falei, eu quero ser conhecido como médico, porque como jogador de futebol eu estava matando o cachorro à grita. Já fez 2 gols, empatou lá, se tornou conhecido, agora vamos exercer a profissão, né? Para o estágio na hora. Não, tu fica aqui. Aí tinha 2 colegas meus da radiologia, internos, que o pai, não me lembro o nome da época, era um dos diretores do Botafogo, ó, nós vamos te levar para Ribeirão. Eu digo, não, rapaz, já cheguei longe demais, me deixa quieto aqui. E aqui eu fiquei, né, e tive a felicidade de surgir o Julián, que me mantém na ativa e vivo. Né? Que coisa, como é que é esse negócio? Mantém o pai na ativa e vivo? Vivo o senhor está, eu estou aqui pegando na cara. Não, mas ele, se eu não tenho o Julián, eu era mais um médico aposentado. Porque então... ele é hoje para mim um livro aberto, que eu me inspiro na verdade dele atualmente. Olha, essa é a primeira vez, doutor Julián, que eu entrevisto pai e filho ao mesmo tempo. Já entrevistei pais e filhos mais separados, mas ao mesmo tempo, assim, o filho olhando e se emocionando com as histórias do pai é a primeira vez. Como é que o senhor fez para mantê-lo assim na ativa? A história do meu pai é uma história que se confunde com a história de Brasília. Ele chegou aqui, ele está contando essa história, foi em 1968, quando ele chegou aqui na cidade, e ele se tornou uma parte dessa cidade. Né? Ele adotou Brasília como a sua própria casa e teve os seus filhos aqui e continuou exercendo a profissão que ele ama, que é a medicina, e ensinou a mim assim, a gostar demais disso desde sempre.
Porque eu cresci nos corredores do Hospital de Base do Hospital Universitário de Brasília, que se chamava Presidente Médici à época. Então, eu cresci dentro desse ambiente por conta da influência dele. O pessoal fala assim, você fez medicina por causa do seu pai? Eu falei, ele nunca pediu para eu fazer medicina, mas eu fiz medicina por causa dele. Ele nunca falou. O dia que eu falei que eu ia fazer medicina, ele se surpreendeu e se emocionou. E a gente seguiu a carreira, graças a Deus, ele pôde me apoiar, né, como uma referência na cidade. Eu optei por voltar a Brasília, ele não queria, porque eu tive a oportunidade, depois que eu terminei a minha faculdade, que eu fiz em Minas Gerais, de fazer residência em São Paulo, no Rio de Janeiro. Tive convites e fui aprovado em provas. Ele não queria que eu ficasse aqui, mas eu acabei voltando porque eu queria seguir os passos do exemplo que eu tive a minha vida toda. E, assim, o amor que ele tem pela profissão, eu vi o meu pai, ele não gosta muito de falar, mas assim, meu pai foi médico de 6 ou 7 presidentes da República aqui em Brasília, da maioria dos governadores aqui. Então, as pessoas influentes da cidade procuravam ele tinha uma clínica ali no edifício Venâncio, né, no CONIC, na parte de trás. Essa clínica chamava-se Clínica Brasília, junto com, ele citou aí, o Ayrton Pérez, né, que é um tio que me viu crescer, né. Hoje eu atendo ele, os filhos dele, que são da minha idade, nós temos uma amizade, os meninos. O Kiko Pérez. O Kiko Pérez é guitarrista do Nath Roots, eles são todos envolvidos, os filhos do Ayrton, todos envolvidos com música, são aqui da cidade. Brasília é uma cidade que tem uma veia musical, então os meninos são artistas, desde sempre tocaram, estudaram nos Estados Unidos, estudaram música lá nos Estados Unidos, né? Então, assim, e a gente teve esse convívio e cresceu e viu a cidade florescer através dos olhos da medicina. Tanto que quando eu me vi na idade de decidir o que eu ia fazer, eu não tinha outra opção. Não tinha como, vai fazer o quê? Qual carreira você vai seguir? Eu falei, só existe uma carreira para eu seguir, não tem outra coisa para fazer. E graças a Deus as portas se abriram e a gente continuou. E aí eu fui amadurecendo na profissão e a gente começou a atuar junto e hoje a gente tem uma parceria, né? Ele fala assim, você me mantém. Não, tem uma parceria. Ele é experiência, né, muito grande, e a gente está sempre buscando a inovação, tecnologia, e a gente tem essa parceria muito grande, tanto que a gente atende aqui na mesma clínica. Que história fantástica. Doutor Flori, o senhor ouvindo isso assim do seu filho, gravado, olha, nós estamos aqui no Hospital Santa Lúcia, né, onde a clínica funciona hoje. O senhor incorporou aqui uma outra clínica que tinha aqui, né? Como é que é? Aqui nós somos a clínica, hoje nós temos a clínica Ortolife aqui no Hospital Santa Lúcia, uma parceria, o grande parceiro nosso aqui, o Grupo Santa, né, tem nos dado muito apoio para estarmos aqui atuando, né, aqui em Brasília e trazendo uma medicina de qualidade, principalmente voltada aos atletas amadores, né, porque uma clínica de ortopedia, cidade de Brasília é uma cidade que tem a vocação do esporte, eu costumo dizer isso, né, todos praticam esporte. O doutor Flori, até hoje, ainda joga sua pelada aí no sábado, né, eu participo das corridas de rua aqui de Brasília, todo final de semana a gente tem alguma corridinha. Então, a gente está sempre fazendo atividade física, então a nossa clínica ela atua nessa área, na ortopedia, principalmente voltada aí, vocês atletas amadores aí dos 9 aos 99 anos que gostam de praticar esporte, nós estamos aqui dentro do Hospital Santa Lúcia Sul, tá certo? Podem vir aqui, se quiserem prevenir lesões, podem estar aqui com a gente também. E quantos... merchandise aí, viu? Cadê o barulhinho da caixa registradora aí? Não posso né? E quantos médicos hoje que a clínica tem, ou quantos pacientes? É isso. Nós, hoje na clínica, além do Dr. Flori, que é a nossa referência aqui, é o médico que é o nosso baluarte aqui, né, da experiência, nós temos hoje, trabalhando além dele, mais 25 médicos, em todas as áreas da ortopedia, desde a ortopedia pediátrica, a ortopedia hoje é toda segmentada, né? Então nós temos especialistas em joelho, quadril, pé e tornozelo, mão e punho, ombro e cotovelo, coluna. Então todas as especialidades da ortopedia nós temos aqui dentro da clínica, né? E todos os profissionais com muita experiência na área, mas como eu disse, né, principalmente voltado aí para esse mote dos atletas amadores e do pessoal da terceira idade, aí, pessoal acima de 60 anos. Também nós temos um programa aqui de prevenção de lesões
e de tratamento das lesões que acontecem aí depois da terceira idade, depois dos 60 anos. Olha, reunir esses dois homens aqui ao mesmo tempo para uma entrevista não foi fácil, viu? Tem mais de 30 dias que nós estamos tentando reuni-los. Doutor Fleury, como é que o senhor se sente ouvindo o seu filho contar essa história, deu seguimento ao seu sonho, né? A sua perseverança, a sua atividade toda? Ele inclusive falou que eu atendi vários ex-presidentes e coisa, mas isso tudo... Cita para nós alguns nomes que vem à memória. Não, eu vou falar na memória no povão, porque todos esses atendimentos se deram porque eu, eu nasci dentro da medicina do esporte aqui em Brasília, o meu nome se tornou muito conhecido. E eu era médico só de hospital público, hospital de base e hospital universitário de Brasília. E vários que chegaram em mim dizem, olha, foi o meu motorista que o senhor cuidou que me indicou o senhor. Por quê? Porque o Julián eu já tinha mais condição de educá-lo do que o meu pai teve de me ajudar, apesar de ter me ajudado mais do que podia. Mas um exemplo clássico dessas histórias foi uma senhora de Barbacena que ia no hospital de base, eu atendia com agenda aberta, era 400 pessoas de manhã, que um dia chegou um ministro da Saúde, até lá do Paraná, e viu aquilo, disse, hoje é dia de vacinação aqui? Não, é dia do Dr. Fleury. Porque eu trouxe para dentro da minha filosofia de trabalho as dificuldades que eu passei, até para ter acesso a um médico. E o Julián citou, então, esses que surgiram, ex-presidentes que ele falou, e outros personagens de Brasília, vieram trazidos por funcionários deles. Sendo que essa senhora de Barbacena, ela ia e ficava me esperando. E até um dia eu queria te levar para jantar lá em casa. Aí dona Inês. Aí eu falei, dona Inês, eu não vou a nada, eu sou meio antissocial. Mas ela insistiu tanto, só para dar um exemplo, e que eu vi que eu estava até sendo descortês com ela. Aí fomos. Um dia eu vou lhe pegar aqui. O meu patrão quer te conhecer. Porque ela tinha sido assim, não sei se sofreu alguma discriminação, alguma coisa, porque era uma pessoa muito humilde e querida, e eu fui. Aí, quando eu vi, eu estava dentro da Península dos Ministros com ela. E tinha um cidadão de gravata me esperando, era o general Adalberto, na época, Pereira, que dizia, eu queria te conhecer por 2 motivos. Você é meu conterrâneo, ele era de Taquara, no Rio Grande do Sul, e eu nasci em Tupanciretã. E, segundo lugar, porque você tem a mesma origem minha, eu sou filho de ferroviário. E você, eles pesquisavam, você é filho de um ferroviário, eu digo, sou. Filho de? Ferroviário. O que é ferro velho? Eu trabalhava na aviação ferro, na estrada de ferro. Na estrada de ferro, nos trens, transporte de ferroviário. Meu avô era ferroviário e criou meu pai na luta, até quando meu pai foi fazer a faculdade de medicina em Pelotas, que ele saiu de Tupanciretã e foi para Pelotas para estudar medicina. O meu avô não tinha condições para sustentar ela pesada, ele estudava na faculdade pública. Os colegas, por esse jeito dele aí de ser, ajudaram muito ele, deram muito apoio para ele. Então, assim, tudo que o meu avô pôde, meu avô fez para que ele pudesse se formar. Botou na minha mente que só tinha uma saída para mim estudar. Porque o futebol que eu jogava era um futebol de 2ª divisão, e o de primeira não ganhava. Os jogadores da minha época, que não estudaram ou arrumaram um emprego, no fim é triste. Olha, eu vou falar para você,
fazer essa entrevista, cada vez que eu falo, que eu faço uma entrevista, são histórias diferentes, mas hoje eu confesso que eu estou aqui emocionado, né, pela simplicidade que o senhor, por esse caminho que o senhor trilhou, né, de ter chegado, passado por tudo que o senhor passou, pela ação social que o senhor fez, e por tudo isso, e ter atendido do menor ao maior. E por causa do futebol também, eu fiz grandes amizades. O Lídio Toledo, que foi médico da seleção. Então, o Lídio, um dia, estava indo para a Itália e um presidente da época ligou para ele, prefiro não citar o nome, ele ligou para ele: Lídio, eu torci o joelho, quem é que eu procuro? Tu vai procurar um cara que, além da medicina do esporte, jogou futebol, é familiarizado com o joelho. Eu converso com ele sobre o joelho. E era assim, então ia surgindo desse tipo. E o futebol, nesse ponto, também tem essa aproximação, né? Agora, você imagina uma coisa, Paulo. Eu cresci assim, na minha casa, quem frequentava a minha casa era Carlos Alberto Torres, Rivelino, Zico. Então, assim, eu cresci nesse meio por causa pelo meu pai ser um médico do esporte e estar envolvido com futebol. Então, na nossa casa, ele não gosta nem de falar, mas assim, essas pessoas frequentavam. Zico, a gente jogou pelada junto. Então, assim, eram amigos mesmo dele, e frequentavam. Tenho várias fotos, eu bem menino, com esses ícones, né, do nosso futebol e do nosso esporte. E isso foi uma influência muito boa. E meu pai, o que eu acho bacana dele, e que ele sempre manteve essa humildade, e ele sempre teve muito prazer em atender o pobre, sabe? O mais pobre, o mais humilde, muito mais do que atender o presidente da República ou a pessoa mais abastada, sabe? Atende, tem conversa, tem amizade, mas assim, o prazer dele é atender a pessoa mais humilde. O que me faz sabe? falta, entrando nessa oportunidade que o Juliano está me dando, o que eu sinto mais falta é do Hospital de Base. Olha que humildade, né? Falar que o filho está dando uma oportunidade para ele, né? Olha, Maria Lúcia, eu quero que você providencie aquele microfone ambiente, né? Porque aqui, eu estou aqui numa encruzilhada, porque são duas personalidades que nós precisamos realmente de ouvir essa história. Mas eu sei que ainda tem muita coisa para vocês contarem, mas eu sei que vocês não têm tempo, a medicina não dá muito tempo para isso. Eu queria agora que o senhor me falasse um pouquinho como é que o senhor concilia, o senhor é pastor lá na Igreja Sara Nossa Terra, como é que o senhor concilia a medicina com o pastorado e com a vida social? Não, a vida social e principalmente a vida familiar. É um desafio, sempre a gente está procurando, mas assim, a prioridade sempre é a família. Então, se você parte de uma prioridade, fica mais fácil, né? Aí nós temos as nossas obrigações de trabalho e a igreja, que nós dividimos esse tempo de uma forma igualitária, né? Sem deixar negligenciar nenhuma área nem a outra. Eu viajo muito, faço hoje muitas palestras fora de Brasília, às vezes até fora do Brasil, participo de muitos eventos científicos também para me atualizar. Então, assim, realmente é um processo difícil. A gente tem um dia bastante intenso, né? O pessoal fala, né, que a gente tem uma vida bastante intensa. Então, a minha vida é bastante intensa. Minha segunda-feira, ela começa às 6 da manhã no centro cirúrgico e ela termina às 11 da noite lá na Igreja Sara Nossa Terra. Na quinta-feira, parecido, né? Hoje é uma quinta-feira, comecei às 6 horas da manhã no centro cirúrgico e a gente termina às 10h30 lá na igreja. A gente tem o culto Conexão, que a gente ajuda lá, e então a gente faz esse trabalho também. Trabalhos sociais, a gente também participa. Então, assim, são muitas atividades. O que a gente faz é conciliar agendas. E aí, sem nunca negligenciar a nossa família, né? Família é a base de tudo, é a base da nossa vida. Está aqui o meu exemplo maior. Sempre foi uma pessoa muito família, sempre esteve muito próximo. Cresci agarrado na barra da calça do meu pai, dentro de hospital, porque ele era uma pessoa que fazia questão de estar conosco, né? Eu me lembro muito que os sábados era o dia dele jogar bola, então a gente almoçava e muitas vezes ele pegava minha irmã menina, na época não tinha muita coisa de futebol feminino, mas ela ainda vinha pequenininha, vinha com a gente passava o dia todo no clube, aquela parte da tarde, ele jogava bola e a gente tinha o grupo das crianças
ali dos amigos, e a gente estava sempre participando, que é um grupo que ele participa até hoje de futebol. Então eu aprendi em casa que a base de tudo é a família, Deus acima de todas as coisas, também me ensinou muito isso dentro de casa, minha mãe me ensinou muito isso. Então a gente foi crescendo e aí Deus nos deu a oportunidade de trabalhar na casa dele, de estar ministrando ali na igreja. Então nós aceitamos esse desafio, né, para agregando mais uma tarefa no nosso dia, o que não é fácil, mas estamos ali firmes, estamos ali na igreja e não abandonamos isso de forma alguma. Olha, o doutor Fleury já está doido para ir atender os pacientes que estão esperando ali. Mas vamos mandar um abraço para o nosso profeta, o bispo Rodovalho, que está lá na Argentina, no frio da Argentina, né? Mandou uma foto para nós lá, todo agasalhado, está lá fazendo a missão que Deus o chamou para isso. Mas agora eu preciso, doutor Fleury, antes de encerrar a entrevista aqui, falar o que eu vim fazer aqui, né? Porque eu vim aqui para ouvir essa história. Para quê? Para construir o documentário dos 60 anos de Brasília. Porque nós estamos fazendo, eu já mostrei para vocês aqui, nós fizemos o almanaque dos 50 anos e temos uma proposta cultural para fazer, para contar essa história que vocês estão me contando, para construir a identidade de Brasília. Você que está ouvindo a história do Dr. Julian, você que está ouvindo a história do Dr. Fleury, inclusive, Fleury, a minha tia Fleury, lá de forma, eu só tenho um homônimo feminino. Fleury. Minha tia foi a última do clã Fayad, né? Um abraço para Mara, minha prima irmã, né? E também, agora para eu liberar o senhor, que aí eu fico conversando aqui com o doutor Julian um pouquinho mais, eu queria que o senhor olhasse ali para a nossa câmera agora, para os telespectadores que estão lá do outro lado, que vão ver essa entrevista em Brasília, no Brasil, lá no Rio Grande, no mundo inteiro, porque a internet não tem limites, que o senhor mandasse agora um abraço para Brasília, né, que vai comemorar daqui a alguns meses 60 anos. Fique à vontade agora para falar com os brasilienses e com Brasília. Pois é, Brasília é difícil a gente abraçar Brasília, né? Porque Brasília se tornou uma imensidão e aqui houve essa união de todos os povos do Brasil, né? Eu costumo dizer que você sai de Jaguarão, lá no Rio Grande do Sul, e vai bater lá em cima, em Belém, e tudo você vê aqui em Brasília. E o meu abraço é essa que o Julian se referiu, a esse povo humilde de Brasília, que eu não consigo me afastar. É a minha filosofia, e isso eu tenho certeza que o Julian hoje faz melhor do que eu, é não esquecer dessa turma aí que é muito sofrida. É isso aí, nossa Brasília, mas o governador Ibanez está lutando junto com o vice-governador Paco Brito para fazer uma Brasília melhor. E nós cremos nisso, né? Nós trabalhamos para isso, nós fazemos parte desse projeto. O Ibanez eu conheço, assim, a trajetória brilhante dele sem conhecê-lo, mas o Paco Brito é meu paciente. O Paco Brito é a senhora dele, que a senhora dele é irmã do grande oncologista do Grupo DOR, o Paulo Hoff. E o Paulo Hoff, por incrível que pareça, ele passou por mim no HUB. Ele foi estudante da UNB, é o médico dos presidentes, todos passaram por ele. E pelo senhor também, né? Não. Ele é estrela, eu sou perto dele não dá para comparar. Agora, quando eles vieram fazer o hospital aqui, foi o Síria, eles foram me apresentar, eu estava aqui no São Lucas, o Paulo, esse aí é o doutor Fleury. Daí ele disse, não, mas Fleury, tu continua operando? Aí eu digo, ele me conhece, né? Aí eu digo, olha, eu estou igual o Mick Jagger, é um show por ano só. Mas eles, não, porque eu fui teu interno. Ele foi meu interno no HUB. Diz assim, eu ficava te esperando para te ajudar. Isso. Pode sentar aí.
Depois a gente edita esse pedacinho. Doutor Fleury, mas falando aí, só falou, quando lembra do Rio Grande, é um povo muito diferenciado, né, que veio, que tradicionalista, que lembra também meus avós, que vieram do Líbano, que tem uma relação muito grande com o Sul, e vieram do Líbano e da Síria. É uma cidade colonizada por libaneses. O comércio de Pelotas, ele é todo... O presidente do Brasil de Pelotas era libanês, o presidente do Pelotas, libanês. Olha só, a colônia libanesa aqui em Brasília e no mundo inteiro, que está ouvindo a história, né? Que nós colonizamos lá o Rio Grande também, viu? Mas eu estava falando para o senhor, nós vamos fazer o maior churrasco do mundo com o Raul Canal para o aniversário de Brasília. Queria que o senhor mandasse um abraço para o nosso amigo Raul Canal, né? Eu estou sabendo que o senhor é fã dele também. Não, ele tem que fazer um costelão, né? Costelão no chão, na vala que eles fazem, né? E lá ali é o Padef, né? Ele fica por ali, né? Agora nós estamos gravando na residência dele ali no Lago Norte, mas o maior churrasco do mundo, a gente está vendo se fecha o autódromo, para fazer aqui no Autódromo Internacional de Brasília, porque vão ser toneladas de carne. Mas manda um abraço lá para o Raul. Pois é, Raul. Já sabendo que tu é gremista, então está feliz hoje. Bom, doutor Fleury vai nos deixar agora, que tem vários pacientes aguardando por ele para ser atendido, e nós vamos continuar batendo mais um papinho aqui com o doutor Julian. Eu vou atender os pacientes que o Julian deixar para mim ali. Como é que é, não? Como é que é? Eu vou atender os que ele deixa para mim. É nada, isso aí eu sei que o senhor tem. Mas, doutor Julian, agora que saiu o Baluarte, né, que fez a sua história, que te levou por o caminho da medicina, eu queria que o senhor falasse um pouquinho agora sobre a empresa. O senhor já falou sobre a clínica, né, que atende todas as especialidades, mas como é que o senhor constituiu, da onde que saiu a ideia de constituir a clínica? A gente começou trabalhando aqui em Brasília, quando eu voltei porque assim, eu acabei a residência, a gente foi fazer um estágio em São Paulo. Quando a gente voltou, a gente já tinha uma ideia de como funcionavam as clínicas dos ortopedistas na cidade de São Paulo, né? São Paulo, no Brasil, é uma referência em saúde, e depois desse estágio eu comecei a buscar. Fiz muitas amizades, amigos que eu tenho, amigos muito chegados que eu tenho até hoje, que são colegas lá de São Paulo, e a gente começou a pegar dicas para a gente começar a atuar em Brasília. Então, meu primeiro nicho de atuação foi formar um serviço de ortopedia. E aí, à época, o doutor José Leal, que é o presidente do Grupo Santa, ele me deu a oportunidade de ser o chefe da ortopedia no Hospital Santa Helena, que pertencia ao nosso grupo naquela época. E, iniciando ali essa trajetória, a gente formou um grupo dividido em especialidades dentro da ortopedia. Eu posso dizer que esse foi o primeiro grupo onde essas especialidades elas foram realmente desenhadas, porque foi uma ideia que a gente trouxe lá de São Paulo, isso no final da década de 90. Aí, a partir daí, começou a arder na minha cabeça, no meu coração, uma ideia de formar uma clínica fora do hospital, com as especialidades dentro da ortopedia, e aí surgiu o nome Ortolife, juntamente com um colega, que é um grande ortopedista, que é o Dr. Leônidas, que atua na área de ombro e cotovelo, aqui na clínica, meu sócio, sabe? E aí nós fomos agregando outras grandes peças que nós temos aqui hoje na clínica, né? Nas outras áreas de atuação, como o quadril, nós temos aí Dr. Patrick, Dr. George, e se eu for começar a citar todos, né, os nomes aqui, eu posso esquecer de alguém, isso é injusto, mas nós agregamos o que nós vimos de pessoas que tinham a mesma intenção de desenvolver não só a parte de atendimento, mas também a parte científica, que é uma parte que a clínica ela se preocupa muito. Então, nós temos uma linha de pesquisa focada aqui dentro da clínica, como eu já falei anteriormente, dentro da nossa linha de atendimento aí da medicina do esporte, do trauma esportivo e também dos pacientes de terceira idade. Então, nós temos essas duas linhas de pesquisa fluindo aqui dentro da clínica. Nós temos residência em nível de R4 de especialização em ombro e cotovelo, nós temos também em quadril e temos em cirurgia do joelho, com parcerias com outros hospitais, né, principalmente aqui com o Hospital Santa Lúcia.
Então, essa foi aí que surgiu, Paulo, essa ideia de fazer a clínica, agregar colegas, sabe, tirar essa ideia de um que concorre com o outro. Não, nós agregamos, nós estamos trabalhando juntos, trocamos ideia, nós discutimos os casos, que eu acho que isso traz benefício muito grande para os nossos pacientes. Você está aprendendo aí como é que faz? Está ouvindo o Dr. Julian ensinar? Não começou, não nasceu grande, não. Nasceu pequeno e foi crescendo, depois de muito estudo, de muito trabalho, de muita parceria. Mas, doutor Julian, eu fiquei muito feliz de saber que o senhor seguiu os passos do seu pai, porque a gente tem entrevistado algumas pessoas que o pai, às vezes, fica até triste na entrevista de não ter os filhos seguindo o caminho. Às vezes, a empresa até deixa de existir ou é incorporada por um grupo maior porque os filhos não seguiram. E aí eu vou fazer essa pergunta para o senhor. Como é que está a família? As filhas estão seguindo por esse caminho? Como é que está? Vai ter a sequência natural? Vai. Nossa família, meu pai começou com esse legado aí da medicina na família. Meu primo, que é 15 anos mais velho do que eu, fez medicina por conta dele, é ortopedista também. Ele é lá do Sul. Depois veio eu fazendo a medicina e fazendo ortopedia. Hoje eu tenho 2 filhas, uma de 15 anos e uma de 13. As 2 são interessadas e dizem que vão fazer medicina, né? Eu faço como meu pai. Eu não falo nada. Se elas quiserem fazer, elas vão ter todo o apoio. Mas elas já participam, elas estão convivendo com esse ambiente desde sempre, até porque eu sou apaixonado por aquilo que eu faço. Eu amo o que eu faço, eu amo minha profissão, então eu acho que elas conseguem sentir isso dentro de casa, né? Essa paixão, você chegar em casa depois de um dia de trabalho e não estar reclamando daquilo que você estava fazendo, muito pelo contrário, você está agradecendo a Deus por ter podido ajudar muitas pessoas aí, porque a medicina tem essa característica e foi por isso que a gente escolheu essa profissão. A minha filha também tem esse mesmo pensamento aí. O pai é jornalista, é publicitário, mas a filha também está enveredando pelo lado de medicina, né? Ela disse que quer ser. Eu falei assim, olha, filha, eu não vou influenciar a sua decisão, não. Você pode ser ortopedista, você pode ser gineco, pode escolher a profissão que você quiser. Desde que seja na medicina. Mas a sua ainda está pequenininha, mas pode deixar que eu te ajudo. Eu te ajudo a aliciar ela para essa área, porque isso é um lado muito bom, né? Bom, agora eu queria que o senhor falasse um pouquinho da impressão que o senhor teve do nosso projeto. Eu sei que o médico ele é poliglota, né? Não apenas na linguagem, porque eu sei que o senhor é poliglota também, fala várias línguas, mas o médico também é poliglota porque ele vê e conhece muitos segmentos do comércio, da indústria e de tudo, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse trabalho que o senhor ouviu. Paulo, quando você me apresentou o projeto há alguns meses atrás, eu já achei esse projeto fantástico. Eu me lembrava muito desse anuário aqui do Almanac de Brasília, 50 anos. Não sabia que tinha sido você que havia realizado essa obra de arte para a nossa cidade. E eu vejo assim, o brasileiro ele precisa cultivar mais a nossa história. E isso aqui é uma oportunidade que nós temos de cultivar a história de Brasília, sabe? A história dessa cidade, que é onde eu nasci, sabe? Onde eu fui criado e é onde eu exerço a minha profissão e tenho criado as minhas filhas. Eu tenho colegas que brincam, que falam, ninguém nasceu em Brasília, é só você, Juliano. Sabe por quê que ele fala isso? Porque eu tenho muito orgulho de ser brasiliense, de ter nascido nessa terra aqui, nesse cerradão aqui que JK achou e fundou uma cidade. Brasília tem uma alma, Brasília tem um povo, e como meu pai falou, Brasília é a cidade onde se congregam todos os habitantes do Brasil, todas as diferenças culturais, elas se unem aqui para formar a cultura brasiliense. E é dessa cultura que eu faço parte. E eu tenho muito orgulho disso. E eu quero te agradecer, Paulo. Sabe, porque você nasceu aqui, né, aqui de perto, né, aqui de Anápolis, né? Catalão. Quase que eu nasci na boleia do caminhão, como seu pai contou aqui a história. Então, que você é aqui da região, do entorno daqui de Brasília, é aqui da nossa região, quer dizer, nós temos a mesma cultura, né? Eu quero agradecer você por essa iniciativa de estar assim, realizando algo que vai marcar a história da nossa cidade, que eu sei que daqui a 50 anos nós vamos pegar esse anuário de 50 anos, de 60 anos, de 70 anos, e as pessoas vão poder ver e falar assim, nossa, era isso que acontecia em Brasília naquele tempo. Então, eu acho que, muito obrigado por essa iniciativa, eu acho que isso aqui vai contribuir demais para a nossa cultura e para a nossa história.
Doutor Julian, só para, antes de encerrar nossa entrevista, anteontem nós estivemos com o presidente Bolsonaro, onde também tivemos a oportunidade de apresentar esse trabalho para ele, e ele nos falou algumas coisas a respeito da família, nos falou a respeito do novo país que ele está querendo construir, que ele está lutando para construir. A quebra de paradigmas que ele está impondo, quase que... a gente fala impondo, mas ele está tentando colocar, resgatar essa história. E começa aqui por Brasília, porque ele está aqui, passa a maior parte do tempo aqui. As filhas deles estudam aqui na capital. O que o senhor acha que nós vamos agregar, enquanto família, enquanto igreja, na reconstrução desse país? Por muito tempo, o Brasil ele ficou distante desses conceitos de família. Às vezes, muito preocupado com outras situações que existiam. Eu acho que o presidente Bolsonaro, tentando resgatar esses princípios, esses valores, ele vai agregar muito na história do país a longo prazo. Porque, como eu já disse antes, meu pai estava aqui conosco, a família é a base de tudo. A família é a célula máter da sociedade. Nenhuma sociedade na história da humanidade subsistiu quando se destruiu essa célula da família. Então, se você pegar a sociedade grega, mesmo a sociedade romana, quando a família se corrompeu, as sociedades declinaram. Então, nós precisamos resgatar os nossos princípios de família e ter esses princípios guardados dentro do nosso coração para que nós possamos passar isso para as nossas gerações. Como eu aprendi com meu pai, eu tenho ensinado às minhas filhas. Como eu aprendi com a minha mãe, que é uma cristã fervorosa e verdadeira, eu ensino isso às minhas filhas e eu tenho certeza que esse legado da valorização da família, que o nosso presidente tem tentado resgatar e que tem se permeado através do nosso país, através de diversos movimentos que nós temos visto, isso vai fazer grande diferença na história do nosso país. Bem, e assim eu quero encerrar essa entrevista aqui, doutor Julian, agradecer muito por ter conseguido trazer o doutor Flori para participar dessa entrevista e deixar um abraço para você. Visite lá nosso site www.vozdebrasilia.com.br para você assistir essa entrevista na íntegra e também estar participando. Se você tem uma história de Brasília, se você conhece um personagem que participou dessa história, assim como o doutor Flori, como o doutor Julian, mande um e-mail para nós, ligue para nós, que nós vamos ter muito prazer em estar participando e convidando também essas pessoas para serem entrevistadas. Um grande abraço e até a próxima.